Olá, estamos de volta. Lucas capítulo 11, versículo 20. But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Se eu, com o dedo de Deus, lanço fora os demônios, expulso os demônios, sem dúvida nenhuma, o reino de Deus é vindo, é chegado a vós. Essas são as palavras de Jesus após ser criticado por ter expulsado um demônio de uma pessoa que era muda, e após o demônio ser expulso, a pessoa começou a falar. Isso aí você verá nos versículos anteriores. E Jesus faz esta boa obra e logo é criticada. Sempre tem gente trabalhando e pessoas criticando quem trabalha. Existem pessoas executando a sua missão e pessoas querendo parar esta missão. Jesus fez um grande bem a um ser humano que diz a Escritura era muda. Jesus expulsa o demônio e o camarada começa a falar. Recuperou a sua capacidade de fala, a sua capacidade de voz. Existia na tradição dos judeus uma certa corrente que também executava essas tarefas de expulsar demônios. Nós vemos isso através das Escrituras, que praticavam o exorcismo. Mas aqui nós vemos um caso singular de uma pessoa que necessitava de uma ajuda e ninguém lhe dava a mão. Uma pessoa que era muda, não tinha capacidade de voz, de falar. E quando Jesus devolve a esta pessoa a capacidade de falar, de se comunicar, Jesus é criticado por isso. E aqui eu aprendo que ninguém quer que você fale. Ninguém quer que você discurse. Ninguém quer que você dê a sua opinião. Para não ser muito radical, não diria ninguém, mas muita gente. Muita gente quer que apenas você fique mudo, calado, e que você não opine. E se você opinar, então somente para concordar com eles. Mas Jesus pensa diferente e ele devolve a capacidade de comunicação por intermédio da voz a essa pessoa. E Jesus foi criticado. E Jesus diz aqui ao se defender, porque disseram que ele expulsava demônios através do chefe dos demônios, que é Beelzebul. Isso na tradição deles. E Jesus se defende, but if I, with the finger of God, cast out devils, se eu, com o dedo de Deus, expulso demônios, no doubt, sem dúvida alguma, the kingdom of God is come upon you. O reino de Deus, sem dúvida alguma, é chegado a vós. Eu apenas com o dedo
de Deus. O mínimo possível, não é preciso a mão. Sempre vemos recorrentes nas escrituras a expressão a mão, certo? O braço, certo? O braço forte do Senhor, certo? A mão de Deus. Mas Jesus foi muito mais além e disse apenas o dedo de Deus. Isso faz me lembrar aquela pintura famosa do Michelangelo, onde tem um personagem lá representando Deus, tocando na sua criação, o homem tentando tocar, certo? Com o dedo estirado e o homem recolhendo assim o dedo, hesitando em tocar. E parece que o homem resiste a esse toque de Deus, como está gravado naquela imagem, naquela pintura. Apenas o dedo de Deus, um dedo, é suficiente para modificar qualquer situação adversa. Somente o dedo de Deus pode dar vida, pode dar paz e tranquilidade, pois somente o dedo de Deus pode restaurar o doente, somente o dedo de Deus pode expulsar demônios. Somente o dedo de Deus pode acalmar qualquer tempestade na sua vida, na nossa vida. O dedo de Deus, falou Jesus Cristo aqui. Não é preciso que Deus se manifeste em toda a sua plenitude, mesmo porque nós não suportaríamos, mas apenas o dedo de Deus é suficiente. Apenas o dedo de Deus na minha vida, na sua vida, pode transformar qualquer situação, pode nos livrar de qualquer situação adversa. Somente o dedo de Deus pode lançar fora não somente os demônios, mas qualquer inimigo que tente atrapalhar a nossa vida. Somente o dedo de Deus, somente o dedo de Deus pode ser capaz de nos dar a palavra da comunicação eficiente e eficaz para que nós possamos falar somente palavras de bênçãos, de gratidão, palavras de glória, palavras que trazem vida e não morte. Somente o dedo de Deus, como diz Jesus, é suficiente. E não podemos esperar ou desejar mais, porque apenas o seu dedo é suficiente, é todo suficiente. Basta que apenas a gente assim o deseje, a gente o queira e não fiquemos hesitantes como o personagem da figura, da criação, daquela pintura famosa de Michelangelo, onde o personagem representando Deus estende o dedo para tocar no homem, no dedo do homem a sua criação, mas ele recolhe o dedo. E aí fica-se a interpretação para a imaginação de quem está observando a pintura. Será que o homem vai tocar, estender o dedo e permitir que haja esse toque? Somente o dedo de Deus é suficiente. E aqui Jesus disse que os demônios foram expulsos, que o jovem foi curado apenas fazendo-se uso do dedo de Deus, do poderoso dedo de Deus.
Mas se eu, com o dedo de Deus, lanço fora os demônios, sem dúvida alguma, o reino de Deus é chegado a vós. Os demônios saem, partem em retirada, e o reino de Deus se estabelece em nossa vida. Um jovem que estava doente, com a incapacidade de falar, de se comunicar, de verbalizar, algo que poderia tão somente ser uma doença comum, uma doença genética ou hereditária, não sei, mas que neste contexto a palavra especificamente diz que era um demônio que impedia que aquela pessoa pudesse falar. E Jesus diz apenas o dedo de Deus. O dedo de Deus. E se eu expulso demônios com o dedo de Deus, sem dúvida alguma, sem dúvida, o reino de Deus é chegado a vós. Esta foi a expressão usada por Jesus para se defender dos seus acusadores, daqueles que não fazem o bem e procuram impedir aqueles que fazem. Aqueles que não cumprem sua missão e procuram impedir aqueles que estão cumprindo a sua missão como Jesus. E que não se importam com as pessoas que estão à margem da sociedade, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que necessitam de ajuda. Mas com Cristo é diferente, pois Ele se importa com cada situação. E lembre-se, apenas o dedo de Deus é suficiente. Basta que você permita esse toque do dedo de Deus em sua vida e tudo com certeza vai mudar. Tchau, tchau.